Olá, alunos e alunas de filosofia. Faremos nesse momento uma breve revisão de um conceito fundamental para o entendimento da filosofia, que é a forma de conhecimento que a caracteriza. Podemos dizer que a filosofia, com certeza, é uma nova forma do pensamento humano pensar o pensamento humano. Ou seja, a filosofia é um conhecimento do conhecimento, um conhecimento das formas de conhecer, mais adequadas ao mundo da lógica, ao mundo da razão e da coerência cognitiva. Do ponto de vista de um processo histórico, a filosofia ela vai se constituir lá no mundo grego e ela na antiguidade e ela representará a transição do pensamento mítico para o pensamento que nós chamamos de filosófico. Essa saída do pensamento mítico para uma outra forma de pensamento, qual é essa outra forma de pensamento? A filosofia é um acontecimento importante, crucial e decisivo na história do exercício da inteligência humana, da exposição da competência racional humana no entendimento dos fatos e no entendimento dos fatos. O que seria esse pensamento mítico que precedeu a filosofia? E sempre que estudarmos filosofia, é preciso ter essa noção bem clara diante de nós, dessa migração conceitual de um campo de pensamento, de um campo de exercício de inteligência que nós definimos como mito, para outro que terá o cenário, do domínio do logos. Esse pensamento mítico é um pensamento caracterizado por uma narrativa fantástica. Esse é um ponto inicial. Não é uma narrativa que se pauta pela observação mais coerente e mais preocupada com a aproximação da formação de um discurso que esteja associado ao mundo que esse discurso observa, na tentativa de fazer um paralelo bastante adequado e dentro de uma perspectiva do que é natural para configurar o sentido desse mundo, ou o sentido dessa realidade. O pensamento mítico ele é fantasioso, ele apela para um exercício de fantasia na tarefa de investigar e de observar o mundo e a realidade. É um pensamento que se faz dentro de uma cultura oral. Então tem aí a dinâmica de uma cultura oral, onde uma geração vai passando a outra geração as suas impressões acerca do mundo e acerca dos fatos que formam a consciência desse mundo. Ela é essa discursividade mítica claramente um elemento que se dá dentro de um processo histórico. Isso é preciso ser assegurado. Então ela carrega a discursividade mítica, ou discurso mítico, ele carrega a história de um povo e carrega também o sentido de vivência social de uma época. Nesse sentido, então, o mito é bastante positivo no que diz respeito a um povo, uma nação, uma civilização retratar a sua compreensão de mundo, faz parte, então, portanto, da história daquilo que é a humanidade no seu desenvolvimento, espaços históricos diferenciados, e nós podemos aprender muito com essas narrativas poéticas que observam a natureza, observam as relações sociais, observam os fatos da vida e, de certa maneira, procuram retratar isso dentro de uma linguagem que terá os seus limites e as suas particularidades e que precisará ser superada por um tipo de ação de pensamento mais consistente, lógico, e mais evidente como possibilidade de constituir uma compreensão devida do real, que será o caso da filosofia. Portanto, no mito nós temos algumas coisas importantes que devem ser destacadas. Por exemplo, o mito ele é transmissor de um sentido de segurança para uma civilização. À medida em que aquele mito está propagado no espaço social, ele dá uma certeza, ele dá um grau de confiança mesmo em relação ao mundo. Ele
tenta justificar algumas questões acerca do mundo, ele tenta explicar as origens daquele povo, daquela civilização, e ao fazer isso o mito cria uma identidade para um determinado grupo social, e isso é um ponto que deve ser destacado como positivo. O mito funciona também como elemento capaz de criar uma coesão social em determinado momento histórico para a vivência de uma civilização. Ele tem um conteúdo explicativo, isso é importante, a filosofia não vai ignorar que ao aparecer e surgir como uma forma nova de ação da inteligência baseada e fundamentada na razão e na lógica, ela já encontrou no mito alguns elementos de lógica no que diz respeito à construção do raciocínio para dar um sentido mínimo explicativo de uma realidade onde aquele povo estava inserido. O mito, portanto, tem nele um potencial de exercício de razão que é interessante e ainda permanece como um dado que muito contribui para entender como a humanidade desenvolveu formas mais aprofundadas de raciocínio para fazer discursos acerca do mundo social como um todo. O mito representa uma abertura para a inovação de compreensão. Ele está ali na sua limitação e a partir do momento que uma nova forma de raciocinar entende essa limitação do mito, gera uma necessidade de buscar um nível de compreensão que seja mais abrangente, que seja mais consistente acerca da realidade. Mas isso foi, e devemos admitir, propiciado pelo mito. Ele cria uma abertura naquilo que ele é para a inovação do raciocínio, para a inovação da ação da inteligência, para melhor compreender e melhor discutir as questões. E o mito, ele também representa os limites de uma forma de pensamento, o pensamento mágico, o pensamento que vai exacerbar, por assim dizer, a sua dinâmica estética de narrativa para tirar dali algum sentido a partir do qual se possa ter uma ideia razoável do que foi aquela sociedade e do que representou aquela civilização. Então o mito, ao mesmo tempo que ele é revelador, ele revela muito de uma sociedade, ele revela muito de uma cultura, ele revela muito de uma civilização, mas ele também se mostra inconsistente para designar de forma mais plena, mais racional e mais aprofundada o sentido da realidade específica que um determinado mito estuda e observa, ou das realidades como um todo. Mas o mito é importante e a filosofia é justamente o processo através do qual o mito é repensado e abandonado em algumas instâncias de manifestações para se criar uma nova forma de pensamento, uma nova forma de ação da inteligência, como tenho dito, e que entra para a história da humanidade como filosofia, uma nova forma de saber. Então, no nosso próximo momento aqui reflexivo, estaremos falando um pouco sobre essa forma de pensamento que é a filosofia, o pensamento filosófico. Estamos fazendo uma espécie de observação de alguns dados que já vimos em aulas passadas para funcionar como uma revisão desse processo fundamental de compreensão daquilo que diferencia o pensamento mítico em relação ao pensamento filosófico.